Sarp, Bahar e as crianças fazem café da manhã juntos. Sarp e as crianças cantam juntos enquanto cozinham. Bahar diz a Sarp que o celular dele deve já ter carregado e quer ligar para sua mãe. Sarp diz que tá bom e vai pegar. Sarp vai ligar o celular, mas percebe que não está ligando, porque o carregador estava quebrado. Bahar se preocupa, diz que precisa falar com eles e eles devem estar preocupados. Ela diz que o pai dela acabou de passar por uma cirurgia do coração e acusa Sarp de estar fazendo isso de propósito. Bahar diz que com certeza ele pediu o carregador quebrado para que ela não pudesse se comunicar com ninguém. Nissan e Doruk percebem o climão entre eles. Bahar se acalma, diz que isso só foi uma brincadeira do Sarp e lembrou disso. Ela diz que podem tomar café da manhã primeiro e depois liga para eles. Bahar dá um beijo nos filhos para eles tomarem café da manhã. Doruk diz que faltou ela beijar o papai. Bahar diz que é verdade, mas agora ela ainda está meio doente e não quer que o pai dele fique com febre igual ela. Doruk pergunta então por que ela lhe deu um beijo. Bahar fica sem graça. Nissan diz ao irmão que o papai é casado com outra mulher. Doruk diz, e daí? Nissan diz que é por isso que a mamãe não pode beijar ele. Doruk pergunta por quê. Nissan diz que a Piril é a esposa e por isso não podem se beijar. Doruk diz, não é verdade, a vovó é casada com o vovô e ela me dá muito beijo, e eu também dou beijo nela o tempo todo. Bahar morre de dar risada. Sarp pergunta o que ela tem. Bahar diz que quando fica nervosa, dá vontade de rir. Os quatro dão risada. Sirin pergunta a Enver e Arif quem vai cuidar dos filhos da Yelis, e se o pai ficará com eles. Ela também pergunta quando será o enterro. Arif diz que será amanhã. Sirin pergunta quem está cuidando dessa parte do enterro. Arif diz que é o ex-marido dela. Sirin pergunta se a família da Yelis já sabe do que aconteceu, e Arif responde que sim. Sirin pergunta se Yelis morreu na hora ou no hospital. Irritado, Enver responde, e por que você quer tanto saber onde foi? Tudo isso que aconteceu foi por sua causa. Se você não tivesse provocado o acidente do Sarp há muitos anos, ele ainda estaria com sua irmã. Os seus sobrinhos teriam crescido ao lado do pai e aí Yelis estaria vivo. Então fica quieta, para de fazer tanta pergunta e não fala mais nada. Eu não aguento mais isso. Sirin diz que tá bom e ele não precisa ficar bravo. Seida diz a Atice, eu quero ver a Yelis nesse lugar feio para onde ela foi. Atice diz que não irão deixar ela entrar no necrotério. Seida diz que tá tudo bem, só vai ficar sentada lá e esperando do lado de fora junto com ela. Atice diz que tá bom, então as duas irão. Seida se lembra de como Yelis foi assassinada. Os homens de Nezir obrigaram elas a ficarem de joelho. Um dos homens avisou que a Bahar e os filhos não estavam no apartamento. Um dos homens perguntou onde estava Bahar. Ele pegou Seida e apontou a arma para ela dizer onde estava Bahar. Yelis foi defender a amiga e enfrentou o bandido. Durante a briga, a arma disparou em Yelis. Os homens de Nezir fugiram. Yelis caiu no chão, ensanguentada, enquanto Seida implorava que ela não fechasse os olhos. Seida pediu que ela sobrevivesse e não deixasse ela sozinha. Em desespero, ela pediu que a amiga não fosse embora, que a amiga abrisse os olhos. Yelis morreu olhando para Seida, deixando ela e Atice arrasadas. Já na atualidade, Seida não para de chorar lembrando da morte de Yelis, e Atice tentando acalmá-la. Seida diz que não deu nenhum beijinho nela, e ela ainda havia pedido antes de ir trabalhar no dia anterior. Abalada, ela diz que a Yelis estava cantando, e ainda gritou pedindo para ela parar de cantar, porque aquilo estava dando dor de cabeça. Seida diz que estragou o último dia dela, e ela só estava se despedindo. Atice chora, e Seida está destruída. Ela diz que se soubesse, teria abraçado a amiga, e teria dito o quanto a amava, e nunca teve a oportunidade de falar isso. Seida diz que nunca pôde falar tudo o que sentia pela Yelis, que se arrepende por ter tratado ela mal e teria feito de tudo se soubesse que ela iria embora. Ela diz, e agora? Agora ela tá morta e ela nunca soube o quanto eu gostava dela. Ela foi embora de verdade e nunca mais vai saber disso. Atice diz, não é verdade, para de falar isso. Todo mundo sabia, dava pra ver que você gostava muito dela e ela sabia sim. Seida diz que dizem que quando uma pessoa gosta muito de você, ela as visita no sonho. Nissan conta a Bahar que essa noite sonhou com a tia Yelis.
Bahar diz que também sonhou com ela. Nissan se lembra que em seu sonho, Ielis brincava com ela em um parquinho. Bahar diz que foi um sonho lindo, e ela tem que contar para a tia Ielis quando vê-la. Nissan pergunta ao pai se já apresentaram a tia Ielis para ele. Sarp diz que sabe que ela é a mãe da Asli do Tunk. Doruk pergunta à mãe se a tia Ielis pode visitá-los naquela casa. Bahar diz ao filho que se eles forem ficar vários dias, pode sim. Doruk conta ao pai que a Asli e o Tunk são vizinhos deles e que a tia Ielis mora com a Seida. Sarp fica surpreso e acredita que foi Ielis quem morreu. Sirin, Enver e Arif chegam à mansão de Suat. Sirin agradece Suat por recebê-los e diz que eles queriam ir ali. Suat é frio com Sirin, diz que não tem muito tempo e pergunta o que querem. Enver diz que ontem o Sarp levou sua filha mais velha e seus netos. Disse que eles iriam ser sequestrados e uma vizinha da Bahar foi assassinada pelos sequestradores. A Ielis, uma jovem mãe de 2 filhos. Suat diz que sente muito. Arif diz a Suat que quer saber onde está a Bahar. Enver diz que eles precisam saber se a Bahar e as crianças estão bem ou não, que ele está preocupado e o Sarp é genro dele. Suat diz: Senhor, o Sarp está envolvido em um problema muito sério. Desde então eu me esforço para protegê-lo, porque na minha família ele é o marido da minha filha e é o pai dos meus únicos netos que eu tive até hoje, mas eu não sei onde ele está. Enver diz que ele sabe sim. Suat afirma que não sabe, e até sua própria filha fez essa pergunta para ele, mas ele não sabe de nada. Enver diz que ele é um sem vergonha e tem coragem de mentir olhando para a cara dele. Sirin pede que o pai se acalme e que o Suat não tem motivos para mentir. Nervoso, Arif vai para cima de Suat e diz que vai matá-lo se não disser onde está a Bahar. Suat chama seus seguranças e manda levar os 3 para a saída de sua casa. Enver pede que Arif pare e que os homens estão armados. Arif solta Suat e ele e Enver vão embora. Sirin tenta falar com Suat, mas é desprezada. Jali vai ver a Tisse. Diz que falou com seu tio e ficou sabendo. Ela a abraça e diz que sente muito. A Tisse diz que ainda está em choque, que a Ielis morreu aos pouquinhos nos braços delas. Jali diz que deve ter sido horrível. A Tisse diz que está preocupada pela Seida, que ela está muito mal e deprimida. Jali vai falar com Seida. Diz que sente muito mesmo. Seida a agradece. Jali diz à tia que a casa está fria e elas podem ficar doentes. A Tisse diz que sabe, mas a Seida pediu para deixar assim. Seida diz que sim, que a Ielis está desse jeito. Jali diz que está tudo bem e não tem problema. Munir diz a Suat que foi até ali porque a dona Piril não o escuta e ela quer ir até o esconderijo. Suat diz à filha que pensou que ela já tinha entendido e já explicou que aquela situação toda é perigosa. Piril diz que passou a manhã fazendo compras para não faltar nada para a ex-mulher dele e para os filhos. Suat diz que ninguém pediu para ela fazer isso. Piril diz que comprou roupas íntimas para ela. Roupas e tudo o que precisava. E para ela dormir com seu marido, mandou um pijama lindo. Shampoo, desodorante, escova de dente e um pente. Munir diz a Piril que ontem eles mataram uma mulher e não estão de brincadeira. Piril diz que também não está brincando e vai ficar com seu marido e ninguém irá impedi-la. Suat diz a Piril que não vai permitir que ela vá. Piril diz ao pai que não está ali para pedir permissão dele e só está ali para avisá-lo. Sarp tenta conversar com Bahar. Bahar diz a Sarp: Eu sei o que aconteceu. Você está triste, angustiado e não sabe o que me falar. Eu sei que você queria que nada disso tivesse acontecido e não fez de propósito. Que teve uma vida difícil. Pensou que a gente tivesse morrido e a gente achava isso de você. Eu já entendi. Aí depois você teve uns problemas e aí não conseguiu resolver direito. Eu quero que saiba que eu te entendo. Eu já te perdoei. Sei que nada que aconteceu foi por sua causa. Mas agora você é casado com outra mulher e tem mais 2 filhos. É responsável tanto pelos meus filhos quanto pelos dela, quanto pela sua esposa. E isso não vai mudar, Sarp. Sabe, eu não quero que você me dê mais nenhuma explicação, porque isso não me interessa. Ficou no passado. Não muda o que aconteceu. O que me importa agora é o futuro, e eu gostaria de saber que problemas estamos enfrentando. Então você vai me contar tudo isso, e vai ser bem honesto. Eu não vou aceitar mentira. E vai ser essa noite, sem falta. Vou pôr as crianças para dormir cedo. Só quero isso e acabou.
Sarp tenta falar com ela, mas Bahar rebate. O que você poderia falar? O que você vai falar? Que se apaixonou enquanto estávamos passando fome? Era isso que você queria falar? Que você casou e teve mais 2 filhos? Ela avisa que irá sair para comprar um carregador novo. Sarp diz que ela não pode sair. Bahar diz que ele não entende que todos estão preocupados e não vai esperar ele entender que ela precisa falar com sua mãe. Bahar está para sair e Sarp pede que ela permita que ele a acompanhe. Bahar diz que só quer dinheiro para comprar o carregador e que ele vai cuidar das crianças enquanto ela sai. Ela diz que também precisa ficar um pouco sozinha. Sarp dá o dinheiro para ela e Bahar diz que assim que puder, irá pagá-lo. Henry aborda um vizinho de Talabazar e pergunta onde fica o edifício Palácios. O vizinho mostra onde fica e questiona o que ele quer no edifício. Henry diz que uma mulher que mora ali não foi trabalhar e ela mora ali. O vizinho diz que mataram uma mulher ali dentro e foi a maior confusão. Yusuf pergunta a Henry quem ele está procurando. Henry diz que está procurando a Bahar Sesmel e questiona se foi nela que atiraram. Yusuf diz que não, mas avisa que a Bahar não está e foi embora. Bahar tira um tempo para ficar sozinha. Seida, Jali e Atice ficam do lado de fora do necrotério aguardando a saída do corpo de Ielis. Seida diz que acha que ela sabe, que a Ielis sabe que ela está com ela. Atice diz que ela sabe sim. Sarp está brincando com os filhos quando batem a porta. Nissan pensa que é a mãe e corre para abrir a porta. Quando ela abre, é Piril com os gêmeos. Sarp fica chocado ao ver Piril, Ali e Homer ali. Obrigado por assistir mais um resumo da novela Força de Mulher. Se você gostou do conteúdo, se inscreva no canal, ative as notificações, ative as opções todas e deixe o seu like. Obrigado.